Amém. Abra sua Bíblia em Atos 19. Atos capítulo 19. Nós estamos incentivando os membros da igreja, todos que quiserem. Você não é membro daqui, sinta-se também como nosso, a ler a Bíblia em 2012. Então, você tem na recepção um manualzinho, que você tem todos os livros da Bíblia, com os capítulos e também a orientação. Atos fica no Novo Testamento. Então, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos. Segundo alguns estudiosos, o melhor nome não seria Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. E o texto que leremos é interessante como que essa verdade é também manifesta. Atos 19, eu vou ler do primeiro verso até o verso 11, mas o verso 11 é exatamente o centro da reflexão que queremos nesta noite. Então, você está com a Bíblia aberta? Quantos abriram? Digam amém. Amém. A maioria esmagadora. Diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Eles, ao ouvirem isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs a mão, veio sobre ele o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Eram ao todo 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram. Preste atenção. Alguns deles se endureceram e se recusaram a crer. E começaram a falar mal do caminho. Quer dizer, da proposta que Paulo apresentava, que era o Evangelho. Começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Vamos ler juntos o verso 11? Qualquer versão que você tenha, não tem problema. Vamos ler juntos? E Deus... E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Que coisa linda. Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Veja só, eu quero aprender aqui com vocês nesse texto, refletir sobre algumas coisas muito essenciais na vida. E que muitas vezes a gente não percebe. E até de maneira sutil, somos tentados a nos esquecer disso. Tanto no sentido religioso, como não religioso, na nossa vida como um todo. É muito comum a gente tentar departamentalizar a vida. Então é como se a gente criasse: hoje é o departamento espiritual, é o dia do culto. É o dia da celebração, de manhã, de noite. Alguns só vêm à noite, mas quem vem de manhã, de noite. Então hoje é o departamento espiritual. Amanhã de manhã começa o departamento profissional, secular. E então daqui a pouco, de noite, você vai dizer: opa, agora é o departamento intelectual, intelectivo, eu vou estudar. Mas na verdade a vida não é assim. E até mesmo se considerarmos a perspectiva cristã, você é um todo. Não tem como ser espiritual no domingo e não ser espiritual durante a semana.
Não tem como você separar uma coisa da outra. Mas há uma tendência, isso é uma sutileza, muitas vezes, para a gente esquecer de alguns conceitos que eu quero, a partir de agora, pensar com você. Primeiro, Deus é o agente de toda a obra. Deus é o Senhor de toda a obra. Deus é aquele que age em toda a obra. O que o texto está dizendo? E Deus, pelas mãos de Paulo, vocês já esqueceram? Estão com a Bíblia aberta? Então vamos juntos. E Deus, mãos de Paulo, fazia algumas versões milagres, outras maravilhas. Veja bem, essa construção faz uma ordem meio inversa na frase. Toda frase em língua portuguesa tem a seguinte ordem: sujeito, predicado e complemento. Aqui houve uma pequena inversão. Então, se você ler dentro da ordem normal, não estou dizendo que está errado, são jeitos de escrever ou de falar. Aliás, o André está aqui, que é professor da área, e um professor muito requisitado. Mas você tem essa ordem natural. Se você pegar o texto e fazer então a leitura na ordem normal, você vai dizer assim: Deus fazia maravilhas extraordinárias por meio de Paulo, ou pelas mãos de Paulo. Entendeu? Então quem é que fazia? Deus ou Paulo? Deus. Deus é o Senhor, Deus é o agente, Deus é o que realiza, é o que faz. Paulo, então, na verdade, não era o que agia, ele era um instrumento daquele que agia. É muito comum, às vezes, as pessoas pensarem: não, olha, o fulano, beltrano, cicrano, isso, aquele ou aquela. Não, Deus é o Senhor da obra. Nós todos aqui somos instrumentos dele. Na verdade, é a segunda reflexão que eu quero fazer. Antes de fazer esta, que somos instrumentos, há um texto de Paulo escrevendo à igreja em Corinto, muito interessante, porque os crentes em Corinto estavam dividindo a igreja em certos grupos. Então, uns diziam assim: não, eu sou de Paulo. Aí outros: não, eu sou de Apolo. Eu sou também de Pedro. No primeiro capítulo, Paulo diz: olha, vocês estão aí criando esses segmentos, como se fossem alguns departamentos. O departamento de Paulo, de Pedro, de Apolo. Aí Paulo diz: não, não é assim. Aí lá no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, Paulo vai dizer assim: eu plantei, Apolo regou, mas quem é que deu o crescimento? Deus. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é que fez a obra. Deus é que é o Senhor. Então o texto é claro: e Deus fazia maravilhas extraordinárias pelas mãos de Paulo, ou por meio de Paulo. A reflexão seguinte é essa: eu e você somos instrumentos nas mãos dele. Nós somos instrumentos nas mãos daquele que realiza a obra. Nós não somos os agentes, nós não somos os criadores, nós não somos os que trabalham no sentido de dar à obra consistência. Nós somos instrumentos nas mãos dele. Quando a gente perde esse sentido, é coisa assim muito ruim, porque a gente pensa que é a gente. A gente pensa que, na verdade, o mérito é nosso. E essa mensagem não é uma mensagem para tirar o valor do seu trabalho, do meu, de todos nós. Não, não é isso. É apenas nos situar verdadeiramente dentro do sentido que a Bíblia tem da vontade do Senhor. Ele é o Senhor, nós somos instrumentos. Quem é mais importante? O instrumento ou o instrumentista? Hein? O que vocês acham? É um instrumentista, é ou não é? Não faz nada. Tem aqui o teclado. Toca teclado. Ele não faz nada. Tem que vir aqui um músico. Está desligado. Tem
que vir um músico aqui para tocar. O instrumento tem um valor, claro que tem. Ele não deixa de ter valor. Mas se nós tivéssemos aqui todos os instrumentos e nenhum instrumentista teria o uso deles, não teria. Eles ficariam ali paradinhos. Ó, pastor, mas tem tecnologia hoje. Então a gente pode programar, não pode, ele? Então no computador vai ter o tempo direitinho, vai. É verdade, podia fazer isso. Então, pastor, cai por terra essa ideia. Não cai não. Alguém vai ter que programar um computador, não vai? E se de repente faltar energia? Ah, pastor, mas tem lá um negócio que sustenta energia lá. Como é que é o nome mesmo? Hein? É um no-break, um gerador. Mas esse no-break, esse aí, sim, mas aí durante 1 hora, 2 horas, sei lá. Se ela não voltar, tem. A necessidade daquele que vai executar. Nós, na verdade, temos importância. Tanto é que Deus fazia maravilhas extraordinárias por meio de Paulo, pelas mãos de Paulo. Há importância, mas não é o mais importante, porque ele era um instrumento nas mãos do Senhor. Deus é mais importante. O instrumento, nesse sentido, perde o seu valor. Você lembra, quem é antigo aqui nas igrejas, do harmônio? Você pegou harmônio? Pegou? Eu não via uma pianista, que não era pianista, era harmonista, assim gordinha, tudo magrinha. Inclusive essa parte aqui da batata tinha mesmo, porque era tocado com um negócio lá que fazia, era pé direito e pé esquerdo. Para sair o som tinha que bater naquele negócio, para lá e para cá, com o pé. Aí saiu o som, e até, era um exercício, não precisava de academia não. Você pegou o tempo do harmônio, Moisés? Pegou? Moisés é novo, mas é criado na igreja. Eu peguei o tempo do harmônio. E já pensou um harmônio hoje no culto? Hein? Já pensou? Passou o tempo. Aquele instrumento foi importante, teve um valor, mas ele agora está como lembrança. E Maída tocou no harmônio, Maída? Muito, né? O instrumento passa. Há um escritor chamado Mário Quintana, e ele é muito objetivo às vezes para escrever, uma coisa extraordinária. Um dia ele escreveu assim, um poeminha do Contra, esse é o título do poema. E ele disse assim: todos estes que estão aí atravancando o meu caminho, eles passarão e eu passarinho. É o poeminha do Contra. Ele pleiteava uma vaga na Academia Brasileira de Letras. Indicaram o nome dele. Nem sei se ele pleiteava, mas indicaram. Ele foi derrotado 3 vezes. Porque é uma decisão política. Não é um currículo, não é um valor, é política. Aí ele pegou e escreveu esse poeminha do Contra, de maneira muito sutil, mostrando: todos passarão. Todos passarão. Eu e você vamos passar. Nós somos instrumentos, mas daqui a um tempo, não é que Deus vai descartar, não, é a vida. O instrumento passa. Porque há um tempo determinado. Nós não sabemos quando, mas num abrir e fechar de olhos, nós podemos ir para a eternidade. O instrumento tem um tempo de duração. E é por isso a reflexão seguinte nos adverte da seguinte maneira: instrumento e instrumentistas precisam estar afinados. Não há qualquer possibilidade de você passar como instrumento e alcançar a vitória do Senhor se você não estiver afinado com o Senhor da obra, com o instrumentista.
O texto diz: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Não fazia Deus pelas mãos de Paulo, porque Paulo foi apanhado aleatoriamente. Deus não realizava por meio de Paulo, porque Paulo foi tomado no laço e é você. Não, havia uma afinação, havia uma harmonia entre Deus e Paulo. Uma vez Paulo chegou a dizer o seguinte: olha, eu já estou crucificado com Cristo, e eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, eu a vivo, quer dizer, vivo-a na fé em Jesus Cristo, que me salvou, que me amou. Veja bem que afinação. Muitas vezes nós estamos desafinados com a vontade do Senhor. Muitas vezes nós perdemos essa sensibilidade de andar dentro da afinação do instrumentista. Muitas vezes nós perdemos essa sensibilidade de ser maleáveis ao comando do Senhor, que é o Senhor da obra e ao agente. E a gente perde o sentido. Esse teclado, daqui a um tempo, ele começa a apresentar problemas. Ele vai perdendo a sua afinação, vai se deteriorando, e aí não vai haver harmonia entre quem vai tocar e ele. Alguma coisa não vai sair legal. Então, ele vai ser preciso de um tratamento. É verdade que ali você está tratando com matéria. No nosso caso, é uma afinação espiritual. E o interessante é que, ao contrário do instrumento matéria, a Bíblia diz que nós, como instrumentos nas mãos de Deus, podemos ir crescendo. A gente não perde a afinação, pelo contrário. Cada vez mais que nos submetamos à vontade dele, nós vamos nos parecendo com ele. Então aqui há irmãos idosos, há pessoas que me acompanham agora, de repente em casa, que são idosos. E algumas pessoas podem pensar assim: já não tem mais nenhum valor. Pode ser que o tempo da execução de tantas obras que você fazia não seja mais agora o tempo para realizar aquilo, mas ao contrário, se você continua se submetendo ao senhorio de Cristo, amando-o como seu Senhor, afinado com ele, cada vez mais você estará afinado com a vontade dele, e você sentirá maior alegria ainda no Senhor. Inclusive você terá alegria, porque você vai ver agora netos, quem sabe bisnetos, ou então meninos e meninas que você viu nascendo, e você percebe: puxa vida, como o reino de Deus é extraordinário. Eu conheci pregadores que eu me encantava em ouvi-los, homens instrumentos do Senhor. Passaram, mas eles não deixaram de existir. Eles estão afinadíssimos com o Senhor, que é o Senhor da obra. E interessante é que, na verdade, o que vai prevalecer nessa relação não é o que eu faço e o que você faz. Não é o que a gente faz que prevalecerá nessa relação, mas quem nós somos para Deus. Deus fazia maravilhas pelas mãos de Paulo. Deus não fazia maravilhas pelas mãos de Paulo porque Deus se apropriou de Paulo como um objeto. Paulo se entregou a ele. Paulo se deixou dominar por ele. E um dia Paulo disse assim: olha, eu estou cansado. Escreveu uma carta a um pastor chamado Timóteo. E ele disse: eu estou cansado. O meu corpo já está sendo entregue.
eu já não tenho a mesma energia de tempos atrás. Eu já não tenho o mesmo vigor. O meu tempo está se esgotando. Mas olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Interessante, Paulo não se resguardava ou se fundamentava no que ele fez. Ele se fundamentava na fé que estava guardada, que Jesus colocou no coração dele. Não era o que ele tinha feito, mas quem ele era. Que instrumento você é para o Senhor? Que instrumentos eu e você somos em relação ao Senhor? Será que se fosse escrito hoje um material a nosso respeito, será que se fosse escrito hoje um material nessa relação, estaria dizendo lá também, olha, fulano de tal, coloque o seu nome, fulano de tal, pelas mãos de seu nome, fazia o quê? O que Deus faz? Está bem aí a câmera? Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Será que Deus falaria a mesma coisa entre eu e você? Será? Ou nós temos sido instrumentos tão vazios e o Senhor nem percebe que nós temos aproveitado as oportunidades? O mundo não vê isso em nós. Será que de repente falta em nós a sensibilidade de deixar-se nas mãos dele? Eu quero convidar você a essa reflexão hoje. Não é para dizer que Paulo fazia maravilhas, Deus fazia maravilhas, através de Paulo. Não é para dizer que Paulo realizou tantas coisas porque Deus fez isso e o usou como instrumento. Na verdade, o que esta palavra quer nos fazer ver é se nós hoje, no século 21, aqui em Cabo Frio, ou em qualquer outro lugar que você estiver, seja numa escola, numa empresa, numa obra, numa edificação, no escritório, em qualquer lugar, num volante, onde você estiver, numa máquina de lavar, em qualquer circunstância, em qualquer função, Deus vai fazer maravilhas através de você. É isso que vai marcar. Às vezes a gente pensa que fazer maravilhas é ser importante. E a Bíblia diz que um dia uma mulher morreu. E quando ela morreu, era uma mulher simples. E houve uma comoção, porque várias mulheres começaram a chorar e dizer como ela marcou a nossa vida. Vocês lembram o nome dessa mulher? As mulheres cristãs em ação? Dorcas. Está lá no livro de Atos. Uma mulher simples. E o texto diz que as outras, as suas amigas, as suas vizinhas, suas companheiras, ficaram comovidas e choraram muito. Fazer maravilhas extraordinárias não depende da gente, depende de Deus. A nossa função é ser instrumento maleável na mão dele. Eu quero encorajar você a fazer isso nesta noite. Eu quero encorajar você a deixar-se nas mãos dele para ser um instrumento maleável. Não endurecer o coração. Não ficar rígido ou rígida, mas dizer, Senhor, onde eu posso ser instrumento? Como eu posso ser instrumento? E, sobretudo, dizer para ele, Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Você quer fazer isso? Curva sua cabeça aí, fale com o Senhor. Se você fizer isso no seu coração, Deus vai ouvir. E Deus vai dizer para você, olha, eu quero realizar maravilhas através de você. Eu quero realizar coisas extraordinárias através de você. Eu quero fazer de você um instrumento poderoso.
Eu quero fazer de você um instrumento de paz, de alegria, de amor, de vitória. Eu quero fazer de você um instrumento da graça. Eu quero fazer de você um instrumento que mude as circunstâncias ao seu redor. Eu quero encorajar você a pedir ao Senhor que sonde o seu coração, que sonde a sua vida, a sua existência, e diga para Deus: Senhor, por mim mesmo eu não conseguirei, mas como Paulo foi instrumento nas tuas mãos, eu quero ser instrumento hoje nas tuas mãos. E você e eu não imaginamos o que Deus poderá fazer. Não imaginamos o que Deus poderá fazer. Nenhum de nós, por maior que seja a estima que tenhamos, a autoestima mais elevada do ser humano, não é capaz de imaginar o que Deus pode fazer com um de nós, se nós nos colocarmos nas mãos dele. Sabe por quê? Porque não é uma medição material, não é uma aferição humana, é uma aferição espiritual. E Deus vai nos usar para a honra e glória do nome dele, para mudar quadros, mudar circunstâncias. Você quer hoje dizer isso para o Senhor? Eu quero ser instrumento, Senhor, nas tuas mãos. Se você desejar fazer isso, eu quero orar por você. Onde você estiver, levante sua mão e nós vamos orar por você, pela sua família, pelas suas necessidades, e dizer para o Senhor que você se dispõe a ser instrumento nas mãos dele. Hoje alguém quer fazer isso? Pode levantar sua mão. Todos estão orando por você. Deus te abençoe. Deus abençoe você. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus te abençoe. Pode levantar se você disser isso para o Senhor. Não é porque eu estou pedindo, você dizendo para Deus. Pode levantar a mão. Deus abençoe. Levante a mão. Deus abençoe. Diga para ele: Senhor, eu quero ser instrumento.